Acorde, meu bem, saiu mais um episódio da novela Quem Vai Correr pela Alpine. Essa é uma saga aqui deste canal que nós já cobrimos em 320 mil milhões de vídeos, porque sempre tem uma notícia diferente sobre quem vai ficar com a segunda vaga da Alpine. Daqui a pouco, cara, é aquele meme que eu já usava da Cadillac, ele já tá se transferindo pra Alpine. Cuidado se você estiver andando de bike por aí, cuidado se você for estacionar seu carro, que se você abrir sua porta vai aparecer alguém te abordando com um código. Assina aqui, mano, assina aqui, você vai assinar, você já tá contratado pra Alpine, tá ligado? Tome muito cuidado com as pessoas que estão te abordando quando você estiver sob o comando de qualquer meio de transporte legalizado ou não. Aí você tem que tomar mais cuidado mesmo, porque essa pessoa que aparecer pode ser um oficial da justiça. E meu amigo, sinto te informar, tenha sua CNH em dia. Eu me perdi completamente na minha linha de raciocínio. Dito isso, Alpine, segunda vaga da Alpine. Tem esse grande mistério, né? Quem vai ficar com a segunda vaga da Alpine? Porque não tem opção, mas ao mesmo tempo tem muitas opções. Um jornalista brasileiro, me fugiu o nome, Felipe, me fugiu o nome dele, me desculpa, ele já tinha confirmado que o Drogovic não tinha mais contato com a Alpine de forma nenhuma. E agora o The Race deu breaking news pra gente no vídeo que você viu mais cedo, hoje, de que o Drogovic já fechou com o Andretti. Ele vai correr pra Andretti na Fórmula E por 2 temporadas, a 25-26 e a 26-27, provavelmente. Então, quais são as opções que sobram para a nossa mana Erpines, né? A nossa mana Alpinos? Sobram algumas opções. Uma das opções que vem sendo muito discutida, uma das principais, é a permanência de Franco Colapinto. Uma das verdades, quando a gente olha para os últimos resultados dele na Fórmula 1, é de que não é mais uma realidade tão irreal assim. Porque apesar dele estar indo muito mal desde que ele voltou, desde a última corrida antes das férias de agosto e essas duas que a gente já teve até aqui, ele foi bem. Ele foi decente, ele não bateu o carro em nenhum momento, ele andou próximo do Pierre, terminou na frente do Pierre em algumas sessões, ou corrida, ou em classificação. E assim, o carro tá uma bosta da Alpine. O carro da Alpine é uma bosta. O Pierre não consegue mais chegar perto dos pontos. Já faz um tempo também que ele não consegue mais tentar pontuar. Ele às vezes briga, faz a gracinha, mas não aguenta. Porque o carro da Alpine tá uma merda. Então é muito difícil também você mostrar qualquer serviço. A métrica principal que a Alpine pode ter nesse sentido ele tá andando próximo do Gasly. E o Gasly a gente assinou até 2028 porque a gente confia que ele é um bom piloto. E o Gasly é um bom piloto. Parece que o Franco finalmente começou a engatinhar com esse carro, entender como ele funciona, como operar ele nas melhores maneiras, entender a janela de operação dele e tá entregando resultados minimamente decentes. E ele traz dinheiro, né? Esse é um ponto muito forte. Então assim, se você tem um piloto que, ok, ele faz um trabalho ok e ele traz muito dinheiro, por que não? Assim, é muito melhor às vezes do que você arriscar mais um piloto e ele for uma merda e ele não vai trazer dinheiro. Sei lá, o Jack Durham. O Jack Durham pode entregar o mesmo resultado que o Franco Colapinto, só que ele não traz dinheiro. Tipo, o Jack Durham pode estar no mesmo nível que o Franco Colapinto, entregar a mesma coisa, correr próximo do Gasly, não ser melhor que o Gasly, mas ele não traz dinheiro. E o Franco tá nesse nível de correr próximo ali do Gasly agora e tá trazendo dinheiro. Então, faz sentido e é uma opção realmente sendo considerada. O próprio Briatore deu uma fala recente falando que ele pode buscar estabilidade dentro da Alpine. E faria muito sentido. Eu acho que, olhando para as opções hoje e considerando esse cenário, faz muito sentido. Porque quem você tem de opção dentro do mundo da Alpine? Jack Durham e Paul Aron. Paul Aron não tem experiência comprovada, apesar da Alpine ter feito testes. A Alpine fez testes de carros antigos com os seus pilotos. Com o Paul Aron, tá fazendo com o Maini também. Que é assim, para você fazer teste privado, você não pode usar os carros da temporada atual. É sempre importante lembrar disso. Tem que usar carros de 2 temporadas atrás, no mínimo. E eles estão fazendo isso, estão usando os carros de 2 temporadas atrás para fazer esses testes privados. Fizeram com o Maini e com o Paul Aron. Vão fazer, na verdade. E basicamente assim, se o Paul Aron também não apresentar nada que eles olhem e falem, tipo, pô, isso aqui é realmente, tipo assim, a gente pode afirmar que ele é melhor que o Franco aqui? Se não, qual que é a vantagem real de trazer alguém? Tipo, olhando para os pilotos que eles têm, Franco Colapinto, Paul Aron e o Maini, honestamente, não tá na discussão. E Jack Durham. O Paul Aron não tem experiência de fato na Fórmula 1. Fez testes, fez TL, beleza, mas é isso. O Jack Durham correu um pouco ali e não mostrou nada demais. O Franco Colapinto correu um pouco aí e não mostrou nada demais. Então, dentre os 3 meia boca, você tem um que te traz muito dinheiro. É um diferencial, é uma coisa positiva.
Então faz sentido a escolha do Franco. Mas, segundo a nossa Autosport Web, existe uma... É que não acreditou nenhum jornalista, então não sei quem, eu queria dar o nome da pessoa, mas não tem um jornalista acreditado. E que está sendo replicado por várias pessoas. Eu ainda daria um tier de confiança 2. Sabe aquele ranking que eu falei de confiança? 1, 2 e 3? 1 é tipo, porra, confiável. Que é o do Drogovic. Esse aqui eu daria uma confiança 2. É tipo, ok, pode acontecer. Mas, assim, né? Não botaria minha mão no fogo necessariamente, sabe? Por isso. Mas a Autosport Web trouxe aqui a informação para nós de que o Alexander Dune pode ser uma das pessoas consideradas. Ele vai participar desse teste de TPC, de carros antigos, da Alpine. E os engenheiros vão avaliar. Tipo, ok, bota o Dune aí pra correr. Vamos ver se ele mostra alguma coisa. Se mostrar, ganhamos alguma coisa. Senão também foda-se, né? Basicamente isso. E ele vai fazer esse teste. Caso você não saiba, o Alex Dune, ele atualmente tá na Fórmula 2, tá disputando o título da Fórmula 2, o nosso Saddam Hussein, né, porque o cara ali é meio barbeiraço. O Dune, ele é rápido, mas ele é barbeiro num nível insano. Inclusive, esse é um ponto que eu acho que é contra ele, porque uma das coisas que a Alpine tá buscando é exatamente essa estabilidade. O Franco finalmente parou de bater, o Jack Doohan tava batendo também quando tava lá. O Franco chega batendo e agora finalmente parou de bater. Você vai pôr um piloto que tem exatamente esse histórico de bater o carro. Mas, de tudo isso, ele vai fazer lá. E o nosso Dan, ele é membro da academia da McLaren. O que isso significa? Uma situação muito parecida com o que aconteceu com o Gabriel Bortoleto. Ele era da academia da McLaren, a Audi chegou, então, quero teu piloto. E a McLaren falou, então, não quero liberar meu piloto pra vocês, eu empresto ele pra vocês. E a Audi falou, nem fudendo, eu quero ele pra mim. E depois de meses de negociação ali, que quase poderia ter custado, inclusive, o Bortoleto, e a McLaren entendeu que o melhor cenário pro Gabriel era liberar ele para ser piloto Audi, então ele não tem, inclusive, ele não tem mais vínculo com a McLaren. O pessoal fica forçando isso daí, ele não tem vínculos com a McLaren. Tipo, vínculos contratuais, eu digo. Óbvio que ele tem amizade, conhece pessoal lá dentro. Mas ele não tem vínculos contratuais com a McLaren, pelo menos oficialmente reportados. E acaba aceitando e ele vai pra Audi, ele é piloto da Audi e vai ficar lá por um bom tempo. No mínimo, já falei, no mínimo eu acredito que ele fica pelo menos até 2028. Eu não acho que antes de 2028 o Bortoleto saia da Audi. Mas, neste cenário aqui, aparentemente eles estão realmente discutindo a possibilidade de um empréstimo de 2 anos, que é o sonho do Zac Brown, né? O Zac Brown não gosta de ceder os seus pilotos e ele não gostaria de fazer isso de novo com outro talento que eles estão apoiando na base, que é o Dune. Que era uma situação parecida que eles queriam fazer com o Bortoleto no empréstimo também, porque o contrato do Norris, ele expira no final de 2027. E, obviamente, a prioridade vai ser renovar o Norris. Mas eles sabem que existe o mundo, o cenário, que o Norris caia fora. Existe o cenário. Chega em 2027, o Norris talvez não esteja satisfeito, vapo, vai embora. Aí eles têm o piloto deles, que eles emprestaram por 2 anos para a Alpine, prontinho para pular ali na equipe principal. E também serve para ele para avaliar, né? Ele fica 2 anos ali correndo na Alpine, avalia se vai estar tudo bem e tal, beleza. Agora, o que me é estranho de toda essa conversa, e que não é mencionado na matéria, a Alpine ia aceitar isso? E esse é o ponto que me deixa com o pé atrás nessa discussão toda. A Alpine iria aceitar esse empréstimo de 2 anos para depois perder esse piloto para a McLaren, principalmente por conta de toda a novela que aconteceram entre eles e Oscar Piastri? Eles estariam dispostos a maturar um outro piloto para perder para a McLaren? E é isso que me deixa com o pé atrás nessa notícia. Eu não, assim, vai ter o teste, se o Dune vai participar ou não ali, a gente só descobre no dia mesmo, se ele impressionar ou não, e se vai pra Alpine ou não, a gente não tem como saber. Só vamos descobrir daqui a um tempo. Mas eu fico com um grande pé atrás da veracidade da possibilidade de um empréstimo por esses 2 motivos. Eu não acho que a Alpine vai querer um piloto pra usar por 2 anos e dar pra outra equipe. Eu acho muito difícil que a Alpine queira fazer isso, queira evoluir um piloto pra outra equipe. Eu acho muito difícil a Alpine querer aceitar uma coisa dessas. Muito difícil. Especialmente para a McLaren, que é a equipe que teve toda a novela com eles e com o Piastri. Então, assim, não acho que seja impossível o cenário do Dan ir para a Alpine, mas eu só acho que a Alpine aceitaria num contrato fixo. De ou ele vem, ou ele não vem. Acabou. Não tem discussão aqui. Ou ele vem como nosso piloto, ou ele não vem. Ponto. Esses são os 2 cenários que eu consigo ver acontecendo. Esse é o único cenário que eu consigo ver acontecendo do Dan ir pra Alpine. Fora isso,
minha opinião é que eles renovam com o Franco para 2026. E vão dar mais umas 2 corridas, né, para ele ver se realmente não é só um fenômeno ali, se o Franco realmente conseguiu essa estabilidade, tá andando próximo do Gasly. Até porque ano que vem a Alpine promete um carro melhor, né? Eles são, assim como o Williams, eles são uma equipe que jogou fora esse ano, deixaram de lado esse ano, não evoluindo muito o carro, estão usando muitas peças do ano passado, inclusive o chassi, para que o carro de 2026 nascesse muito mais forte, ainda mais porque eles vão estar com o motor Mercedes. Temos que esperar, de fato, para ver como vai estar este carro em nível, mas a ideia é que eles tenham uma equipe competitiva. E qual a lógica de você querer uma equipe competitiva se você perder um dos seus 2 pilotos para o seu possível rival direto, né? Então é por isso que eu fico com o pé atrás disso. Acho impossível de acontecer? Não. Mas eu não afirmo que seria o caminho mais lógico para acontecer. O caminho mais lógico para mim é o Franco ficando em 2026.